Fala galera, Guilherme Silva aqui, vou trazer a análise diária do Bitcoin e também para quem quiser interesse mais por final do vídeo, eu vou mostrar para vocês 5 ações que pagam ótimos dividendos segundo Luiz Barsi, que é o maior investidor individual brasileiro da Bolsa de Valores. Então pessoal, fiquem até o final que eu vou passar essas 5 ações que ele mesmo recomendou, porém eu vou mostrar elas graficamente, porque ele comentou a respeito dos dividendos, que elas pagam ótimos dividendos, e eu vou olhar o gráfico delas, como é que elas estão aqui, pensando na possibilidade de repente de compra para longo prazo dessas ações, beleza? Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, como sempre, como é de praxe aqui, para a gente falar do Bitcoin, a gente sempre dá uma olhada na S&P. A S&P no momento aqui ela não abriu ainda, tá? Está em pré-mercado, provavelmente vai abrir daqui a pouco, já está em pré aqui. E ela ainda se encontra dentro dessa estrutura de bandeira que eu venho comentando com vocês. Pode ser que isso aqui daqui a pouco rompa para cima, venha aqui buscar esta regiãozinha aqui ó, de Fibo, tá? E essa bandeira aqui ela não dê ignição, ela não dê andamento à figura. Por enquanto nós estamos aqui embandeirados. Lembrando que quando a gente vê uma figura, a gente sempre precisa de uma confirmação. Não adianta querer se adiantar, é uma bandeira. Não sei se é uma bandeira. Por enquanto parece que sim. Por enquanto, olhando para o gráfico, parece que é uma bandeira. Está aqui, está desenhando aqui dentro deste canalzinho de alta, após uma tendência de baixa, após uma queda. Então, no momento é uma bandeira. Mas o que seria a confirmação, né? Daqui a pouco a gente abrir, ó, a S&P já abriu aqui em baixa de 0,5%, acabou de abrir nesse momento, exato momento que eu gravo o vídeo para vocês. Então, o que acontece? Para confirmar, a gente precisa daqui a pouco romper essa LTA que tem aqui, fechar um candle aqui para baixo, dando ignição, um candle forte, fechando perto da mínima. Então isso seria uma ignição desta possível estrutura aqui, tá? A gente não pode nunca querer se adiantar aos movimentos, tá, pessoal? A gente tem que ficar de olho para ver o que está acontecendo. Daqui a pouco o negócio rompe para cima, não era uma bandeira, tá? Entende? Então tem muita gente que às vezes não tem essa compreensão gráfica e quer se adiantar nos movimentos e diz que o negócio está errado. Não é que está errado, é que a coisa ainda não aconteceu. Então a gente tem que esperar, aguardar as coisas acontecerem. Neste momento, no gráfico diário, a gente tem uma média de 20 caindo, a gente afastou dela, a gente está chegando próximo a ela. Pode ser, daqui a pouco a gente pode ter aqui um power na 20, né, que seria um power breakout, que é no caso que a gente vem de queda, a gente afasta da média de 20, a gente vem aproximando da média de 20, a gente vai deixando fundos mais ou menos próximos. Neste caso aqui a gente está mais para uma bandeirinha, a gente chega perto da 20 e daqui a pouco a gente rompe para baixo. Possibilidade disso acontecer pela figura que a gente está vendo aqui é um pouco maior do que a gente andar para cima. Pode ser que a gente para cima, sim. É uma das grandes dificuldades que as pessoas têm quando elas estudam análise técnica, é que elas acham que as coisas vão acontecer com 100% de certeza. E na verdade a gente trabalha com estatística, a gente olha para o gráfico, a gente tem padrões gráficos, a gente tem indicadores que nos dizem que nos trazem maior chance de acerto, maior chance de acertar. Neste momento, o gráfico diário, cara, a gente está com uma tendência de baixa, que a gente está vindo para baixo. Então, a possibilidade maior sempre vai ser de cair, sempre vai ser de queda, certo? Não significa que não pode ir para cima. Pode ir para cima, claro que pode, cara. Pode vir para cima, estourar topo aqui, ó. Aí o que acontece? Estoura topo aqui em cima, pessoal. A média de 20 vai virar no gráfico semanal. Provavelmente a gente já vai estar com uma média apontada para cima, com certeza a gente passa topo aqui, ó, o que vai acontecer com a média de 20? Cara, a gente vai virar para cima, porque o preço vai vir parar aqui em cima, a média de 20 vai acontecer isso, a gente vai estar trabalhando acima da média de 20, e aí eu posso falar para vocês até numa possível reversão de tendência da S&P, beleza? E provavelmente o Bitcoin, se a S&P fizer isso, cara, a gente vai acompanhar o movimento. Neste momento aqui, pessoal, a gente se encontra em uma região de Fibo desta retração aqui, desta última pernada. Então é possível ainda que a gente segure nessa região, daqui a pouco e rompa aqui em cima. Mas para mim falar em reversão de tendência para vocês, cara, a gente precisa passar o topo, ponto final. A gente não tem como falar de reversão de tendência neste momento. Neste momento a gente está em uma região importante, a gente não pode perder essa região aqui, porque se a gente perde ela, a possibilidade de a gente vir no fundo aqui é muito grande, beleza? Então agora vamos lá para o Bitcoin, bora lá, Bitcoin. Criptomoedas, Bitcoin, vamos lá. O que nós temos aqui no Bitcoin? Bitcoin, pessoal, se você observar, tá, ele fez um movimento parecido com a S&P. A S&P teve aquela queda, foi essa queda aqui, e agora a gente está aqui meio lateralizado, querendo brigar aqui para saber para que lado a gente vai. Por isso que a gente sempre fica de olho lá o que está acontecendo na S&P. Pelo menos são análises que eu sempre faço, né, para tentar entender a correlação que a gente tem. Muitas vezes a gente acaba acompanhando os movimentos, porém com uma volatilidade diferente. É isso que as pessoas às vezes não entendem, né? Ah, mas a S&P lá se move diferente. Sim, se move diferente, mas
a gente lá estamos em queda e aqui também estamos em queda, certo? É inegável dizer isso. Porém, a volatilidade do Bitcoin é muito maior. Enquanto lá a gente caiu 20%, 25%, aqui a gente já caiu 75%. A gente chegou a bater quanto de queda aqui no total geral, se eu pegar lá na mínima, 77% de queda. Uma coisa que a gente tem que ficar atento no Bitcoin é que a média de correções deles, eu não vou mostrar para vocês isso, porque eu já mostrei algumas outras vezes e não é o foco dessa análise aqui, mas eu já tenho de cabeça esse valor, é de 83% em todos os ciclos de baixa do Bitcoin. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que a gente nunca passou de 90 barras semanais nas correções. Se eu pegar barras semanais, isso eu quero dizer para vocês, se eu pegar os últimos bear markets, que gráfico eu estou aqui, Coinbase, deixa eu pegar um que tenha o passado ali mais... Kraken, uma coisa aqui, Kraken tem. Então se eu pegar aqui, ó, barras semanais, é isso aqui, ó. A gente tem 90 barras, tá vendo? Neste bear market, aqui a gente tem 90 barras e a gente já tá, cara, com fundos ascendentes, topos ascendentes, a gente tá querendo virar para cima. A gente até tá abaixo aqui da média de 20, com 90 barras, mas já é, digamos, os últimos suspiros do bear market. Aqui a gente tem bem menos barras, eu nem vou contar, ó. Até posso contar rapidamente aqui, ó, se eu pegar aqui quantas barras a gente teve aqui, ó, até a saída, né? São 66 barras. E neste momento aqui, o que está acontecendo com o Bitcoin? Desde o topo, né, que a gente cravou topo, se eu considerar este topo aqui, quem sabe está faltando, né? Quem sabe o erro aqui da análise possa ser esse, né? A gente está considerando este topo duplo, mas se eu puxar 90 barras para cá, ó, se eu considerar daqui, isso eu nunca fiz, admito para vocês. Deixa eu ver uma coisa aqui. A gente está com um topo... 90 barras a gente teria para andar aí até agosto de 2023 para considerar o prazo ali de bear market, considerando o pior dos ciclos lá, que foi 90 barras, mas se eu considerar a partir deste topo aqui, ó, deste topo, nós já estamos na barra 90 do gráfico semanal. Então, poderíamos aqui daqui a pouco estar já criando um fundo. Esta é uma possibilidade. Agora, pessoal, não deixa de se inscrever no canal, porque aqui, como vocês estão vendo, a gente dá várias dicas aí de análise técnica. Então, se inscrevam no canal, porque é dessa forma que vocês nos motivam a estar aqui trazendo para vocês esse tipo de conteúdo. E cada vez mais a gente vai trazer aí análise do Bitcoin, a gente vai começar também a trazer informações de bolsa, mas a gente sempre vai deixar para a parte final do vídeo. Para quem não tem interesse, cara, não precisa ficar, mas eu recomendo que vocês fiquem, abram a cabeça, vamos tentar entender como que a gente investe melhor. Pessoal, criptomoedas é um segmento, a gente tem mercado de ações, a gente tem mercado de fundos imobiliários, a gente tem outras formas de investir o nosso capital e tentar fazer ele crescer de uma forma mais segura, mais organizada, diluindo, pulverizando o nosso capital em outros segmentos. Então, como eu vim do mercado cripto e eu fui para o mercado também de ações e hoje eu faço mais análises focadas no Bitcoin, eu quero começar a trazer para vocês aqui também esse mundo, esse universo da Bolsa de Valores. Então, sempre no final dos vídeos, quando eu tiver algum conteúdo, eu vou deixar lá para o final do vídeo, conforme eu disse para vocês, para daqui a pouco não desmotivar quem está aqui mais pela análise do Bitcoin, beleza? Então, quem tem interesse, cara, fica até o final do vídeo, vamos lá, vamos olhar essas ações aí do Barsi que pagam ótimos dividendos, segundo o nosso maior investidor individual da Bolsa de Valores. Então, acho que vale a pena a gente dar essa analisada, beleza? Então, bora lá. Aqui, pessoal, vamos passar aqui para... Eu já separei, deixa eu mudar aqui agora a tela, beleza? São essas 5 ações aqui embaixo, ó. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou inverter. Se eu não vou conseguir inverter, eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar pro ladinho aqui, ó. Aqui, para não estragar vocês, são essas últimas 5 aqui. Vou começar de cima para baixo na VBBR3, tá? Segundo o Barsi, são ações que pagam excelentes dividendos. Então, o que a gente tem aqui? Graficamente falando, ela está numa tendência de baixa bem acentuada, tá? A gente está num gráfico semanal, a gente está com as médias totalmente viradas para baixo. Se eu for analisar a questão de volume, eu acho que é sempre interessante a gente analisar volume. Eu não utilizo o volume para operações de day trade. Nas estratégias que eu utilizo, a gente não utiliza, mas para a gente pensar sempre no longo prazo, sempre é interessante utilizar aqui um OBV e também dar uma olhada na questão do volume. Deixa eu dar uma olhada na questão do volume, como é que está aqui a situação. Neste momento, tá? Vou tirar aqui a MACD, que eu não vou analisar a MACD. A gente teve um volume bem expressivo nesta barra do semanal há 2 semanas atrás, porém o OBV ainda não me mostra, digamos, uma acumulação. Eu gosto de ver, para mim querer comprar para longo prazo, no mínimo o OBV querendo andar para cima e mais uma região de acumulação. A gente até teve essa região aqui, tá? A gente começou a querer dar uma acumulada aqui no OBV, porém a gente perdeu as mínimas aqui, beleza? Mas lembrando, pessoal, eu estou analisando o gráfico, certo? Mas segundo o Barsi, ele mesmo, ele tem estratégias onde ele compra e ele não está preocupado com, digamos, com a valorização do ativo. Ele mesmo diz que o patrimônio que a gente tem
com as ações, ele não reflete em nada. Por quê? Porque na estratégia dele, ele está mais preocupado em com uma carteira que gere dividendos para ele. E eu acho extremamente inteligente da parte dele. Até porque quando a gente tem um ativo, a gente não tem que querer ficar se desfazendo desse ativo, porque ele nos paga mensalmente aquilo. Quando a gente compra uma ação, a gente se torna sócio daquela empresa. Na Bolsa de Valores, a mentalidade é um pouco diferente do mercado cripto. Então, a gente precisa comprar uma criptomoeda, a gente precisa que ela se valorize ao longo do tempo, porque ela não nos paga nada de volta, beleza? Então, vamos lá para a próxima, é a TRPL4. Graficamente falando, cara, até que não está tão feia, mas a gente está aqui bem lateralizado. No meu entendimento, a gente se encontra aqui dentro de um caixote no gráfico semanal. Deixa eu só tirar aqui, ó, de fundo. Deixar assim, tá? A gente está meio encaixotado, a gente se encontra em uma região de suporte muito forte. O candle semanal de 2 semanas atrás vem com muita força, muito volume. A gente tem que ficar observando aqui para ver o que pode acontecer com a TRPL4. Pessoal, no meu entendimento, se ela passa o topo aqui, ó, este topo, provavelmente ela está corrigindo essa semana, mas se ela corrige daqui a pouco até o 61,8% desta pernada de alta, dessa última pernada, e daqui a pouco passa topo, não sei se ela não pode daqui a pouco começar a andar forte para cima, beleza? Vamos para a próxima aqui, TAI 11. TAI 11. Batemos um topo duplo e entramos em correção. TAI 11 está entrando em correção. Cuidado para quem quiser arriscar graficamente falando, tá, pessoal? Porque ela recém virou as médias para baixo. Cuidado, tá, pessoal? Para quem quer arriscar daqui a pouco se posicionar em TAI 11, porque eu acho que não seria um bom momento. A gente fez um topo duplo, a gente está andando para baixo, a gente recém virou todas as médias para baixo. Se eu fosse analisar aqui aonde que ela pode corrigir, olha, se eu for pensar momento pré-pandemia, eu puxaria a FIBO do fundo da pandemia e analisaria o que aconteceria quando a gente chegasse aqui no 50 ou 61,8. Cara, 61,8% aqui na TAI 11 ia ser lindo demais, porque a gente iria se encontrar em uma região de suporte muito forte, 61,8 dessa pernada toda pós-pandemia, mais os topos aqui anteriores. Então, olha, seria uma região bem interessante, beleza? Agora, a terceira é a COMIG G4, é a CMI G4. Vou botar aqui. Graficamente, como é que ela tá? Cara, tá andando, tá acima da média de 20, mas ela vai fazendo esses movimentos de pullback o tempo inteiro. Tem que cuidar o quê? Daqui a pouco analisar. Se eu analisar aqui o ABV, tá? Cuidar para ver se ele não vai começar a querer perder fundo aqui, né? Tá andando de lado. O ideal aqui no meu entendimento, na minha leitura, tá, pessoal? Como a média tá meio lateral, é esperar daqui a pouco dar uma esticada, dar uma afastada da média, querer comprar próximo à média, mas a gente compra a próxima média com a média apontada para cima. Como aqui, né? A gente afasta, a gente volta, a média tá apontada para cima, arrisca uma compra aqui num candle semanal, rompendo para cima, para querer surfar uma possível alta e continuação de movimento de alta. Porém, a gente tem que ter a mentalidade, a gente está fazendo um trade ou a gente está investindo na empresa como sócio. A mentalidade dele é um pouco diferente, beleza? Então, KLBN4, também aqui o que a gente tem? A gente tem um pivô de alta aqui no gráfico semanal, a gente está com um pullback em cima da cabeça deste pivô, a gente tem um aumento do ABV aqui embaixo bem forte, tá? No meu entendimento, pessoal, a mesma coisa que eu falei ali da ação anterior, da CMI G4, tá? Esperaria ela dar uma andada para cima, deixar essa média de 20 aqui apontar mais para cima, e no meu entendimento, cara, ela até está em uma região bem interessante de compra aqui. Por quê? Porque se eu pegar e puxar a FIBO daqui de baixo e considerar 61,8, nós estamos em cima do 61,8, em cima da cabeça do pivô prévio. Então é uma região bem interessante, beleza? Então, pessoal, quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Era isso, galera. Falou, abraço.